Hello, students! Eu voltei com mais informações importantes para vocês, ok? Acabamos de estudar agora, ó. Quando é que eu uso do e quando é que eu uso does. Quando os pronomes forem he, she, it, yes, quando tiver na terceira pessoa do singular, eu uso para fazer uma pergunta, ok? Depois a teacher vai explicar como que coloca na forma negativa, que é don't ou doesn't, ok? Então, agora a teacher vai trazer mais outra informação. Além da gente usar no começo da frase, lá depois do W8 questions, são os W8 questions. Por exemplo, quando a gente pergunta where, onde, when, quando, who, quem, which, qual, quando for um objeto, um animal, um lugar, ok? E aí, além dessa informação, a teacher quer informar vocês de outra coisa. Ó, eu uso she, o he e o it. Depois dos pronomes vão vir os verbos. A teacher também já fez uma aula falando sobre os verbos. A teacher vai repostar essa aula também na plataforma. Então, ó, quando for she, ela, quando for he, ele, e quando for it, depois deles vão vir um verbo. Então, o verbo que vier depois do he, she, it, o verbo vai terminar em S ou ES ou IES. Vai depender de cada verbo. Por exemplo, o verbo work. Work é trabalhar. To work, trabalhar. Ok? Ó, eu quero dizer, ó. He, aí quando for depois do he, she, it, os verbos vão terminar em S, e outros verbos vão terminar em ES, e outros vão terminar em IES. Vai depender de cada verbo, tá bom? Ó, mas vamos trabalhar, no livro de vocês, vamos trabalhar com work, ok? Ó, quando for he, she ou it, o verbo, ele vai terminar em S, ok? Quando os pronomes forem he, she, it, o verbo termina em S. Por exemplo, ó, ele trabalha, ela trabalha, it trabalha. Por exemplo, o it, quando a gente vai falando de uma formiga, the ant, a formiga. A formiga trabalha muito. It works a lot, ok? Então, agora vamos falar em inglês, ó. He works, she works, it works, ok? E quando forem outros pronomes, o verbo não muda, o verbo continua no mesmo. Olha, quando os pronomes forem I, you, we, they, o verbo não muda, o verbo continua, só coloca work. Fio, ele é muito mais fácil do que em português. Português temos muitas conjugações, não é? Eu trabalho, você trabalha, nós trabalhamos. Olha aí, ó, eles trabalham, olha o tanto. Em inglês não, a gente só vai usar work ou works. Só tem duas formas. E quando que eu vou usar works? Works com S. Quando os pronomes forem he, she, it. E quando for o pronome I, you, we, they, vai ter S? Não, o verbo continua do mesmo jeito. Ó, quando o pronome for I, you, we, they, ó, o verbo não muda, continua na forma dele, do mesmo jeitinho que é, a gente não mexe. A gente só vai colocar o S quando os pronomes forem it, quando for he ou quando for she, ok? Quando for ela, ele e it. Aí a gente usa o quê? O verbo termina em S ou ES ou IES. Isso aí a gente não vai estudar não, as terminações do verbos agora não. É importante só lembrar que quando tiver com she, quando he e it, aí eu vou usar does para fazer uma pergunta. Does, ó, sempre tem S, ó.
Só que esse verbo do, ele é um verbo auxiliar, ele não tem tradução. Eu vou colocar ES quando for o quê? Quando o pronome for he, she, it. E quando os pronomes forem os outros? Aí a gente vai usar o quê? A gente vai usar o do. Yes? Então, olha, só recapitulando, tá bom? Vocês vão ter que assistir ao vídeo dos verbos e dos pronomes, porque senão não vai entender o conteúdo. Tem que primeiro lembrar os pronomes em inglês, ok? Então, ó, só recapitulando. Quando os pronomes forem he, she, it, para fazer uma pergunta, eu vou usar o does, ok? Para fazer uma pergunta em inglês. Por que eu estou usando does? Porque o pronome é ele, porque o pronome é ela ou o pronome é it, objeto, lugar, animal. Quando é uma pessoa só, por isso que é a terceira pessoa do singular, é porque não tem plural, é só uma pessoa. Quando for ele, ela ou it, eu vou usar o does para fazer uma pergunta. E eu vou usar o do quando os pronomes forem I, que é eu, você ou vocês, tanto faz. Eu uso do quando for nós e quando for eles e elas, ok? E além disso, quando estiver falando de uma forma afirmativa, de uma frase afirmativa, eu vou usar o quê? O verbo vai ficar o quê? Ó? Eu vou usar se eu usar o I, you, we, they, o verbo não vai ter uma alteração. O verbo vai ficar do mesmo jeito que ele é, ok? E eu vou colocar S quando os pronomes forem o quê? Quando os pronomes forem he, she, it. Aí o verbo vai terminar em S. Nesse caso do work, termina em S. Mas alguns verbos podem mudar, pode terminar em S ou IS. Mas a gente não vai ver isso agora. Então lembra, o verbo termina em S quando os pronomes forem he, she, it. Esse verbo ele é um verbo regular, por isso que eu acrescento só o S, ok? Depois a teacher explica melhor sobre essas terminações, tá bom? Mas agora não precisa saber. Agora só precisa saber que quando o pronome for he, she, it, o verbo vai terminar em S. E quando forem outros pronomes? I, eu, você, vocês, nós, eles e elas, o verbo fica o quê? Normal, ó, sem S, ok? Quando for I, you, we, they, o verbo fica normal. Então, vamos agora ouvir um diálogo, e a gente vai colocar em prática o que a teacher demonstrou agora, ok? Então, I see you in the next video, so bye, bye! Bye! Bye, bye!